Olá, meninas, tudo bem? Bom dia, bem-vindo à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho aí, né, sobre a Semana de Arte Moderna, ou também conhecida como Semana de 22, ou Semana de 1922, né? O que foi essa Semana de Arte Moderna? Ela é o princípio do modernismo no Brasil, mas para a gente entender essa semana é preciso a gente pensar um pouco antes, né? Quais foram os fatores que influenciaram essa semana? Quais eram os ideais? Qual era o contexto histórico dessa época? Isso tudo vai influenciar. Eu criei um roteiro aqui pra gente seguir e vamos à nossa aula. Então a gente está falando do começo do século XX, né? A gente estava migrando do século XIX para o século XX, e nesse processo de migração, esse começo de século XX, ele é muito importante para o que vem acontecer na semana de 1922. A Primeira Grande Guerra Mundial, acontecida em 1914, né, ela é um fator assim que influencia radicalmente as ideias do período anterior a 1922, porque ela traz consigo uma, como que eu vou dizer para vocês uma palavra, né? Uma ânsia de viver o presente, viver o agora, porque ela provocou na sociedade uma, uma desestrutura, porque acabou-se, vamos dizer assim, era algo que rompeu com o que era comum, né? Eu acho que talvez a gente vive agora, no presente, meio que isso também, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer daqui 15 dias, daqui um mês, né? Então, as incertezas talvez estejam muito parecidas nesse momento. Óbvio que nós não passamos por uma guerra, né? Mas eu imagino que essa questão da incerteza, do saber o que vem pela frente, é bem complicado. E isso provocou um grande abalo na sociedade da época. Tanto é que os anos posteriores aí, né, à guerra, eles ficaram conhecidos como anos loucos, porque a população queria viver com muita freneticamente, né, o presente por conta desse fruto de incertezas. Ela também acaba influenciando, né, as ideias culturais aí, e ela vai gerar um clima de mudança, de ruptura, com várias coisas que vêm adiante. E além disso tudo, a gente tem uma grande inovação, né? Várias mudanças, várias coisas surgindo. Aqui, por exemplo, eu deixei anotado o telefone, o automóvel, a lâmpada, o cinema, o avião, o telefone. Então, muitas coisas estavam surgindo que estavam, né, trazendo essa globalização já de certo modo, né? Esse mundo que antes era tão grande começa a ficar meio que pequeno. Eu gosto muito daquela imagem que os professores de geografia usam, né? Que é um mapa mundi grande, e depois ele vem reduzindo, 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 até ele ficar pequenininho, assim, né? Como se fosse um funil. Então, era meio que isso, a gente estava nesse processo de afunilamento, das coisas começando a se tornarem mais rápidas, né? Então, a gente tem muitas mudanças. É uma época, esse princípio de século XX, ele traz muitas mudanças para a sociedade. Aqui no Brasil, por exemplo, né, a gente vai ter aí grandes greves operárias, a grande modificação da indústria, essa questão da indústria, a fundação da Coluna Prestes, o crescimento do tenentismo, as revoluções de 1930. Então, o mundo está em mudança, tudo está mudando. E isso vai influenciar a semana de 22, né? Porque as coisas são graduais, os processos são graduais aí. E aí, pessoal, eu deixei aqui uns fatos, uns acontecimentos destacados que são importantíssimos, tá? Vamos lá, né? Ele foi influenciado aí, né? Então ele. Quando esse movimento começa? Em 1912, o Oswald de Andrade ele volta da Europa e ele traz muitas ideias cubistas e futuristas. Então, essas ideias, essas inovações já vão começar a surgir aí
na sua obra. Além disso, nós vamos ter vários outros autores aqui, pessoal. Ó. O Mário de Andrade, o Manuel Bandeira, né? Eles vão, nos seus textos, trazer uma linguagem bem diferente para o que era até então a época. Lazar Senegal, pessoal, em 1913, ele faz uma exposição de pintura expressionista, tá? E aí ele já começa a produzir e começa também a provocar estranheza na sociedade da época. Lembra lá que eu falei das escolas literárias? Pensa no expressionismo, naquelas imagens expressivas. Lembra do quadro Grito? Não é dele, mas só para vocês entenderem. Pensa no quadro Grito. Imagina para aquela sociedade, naquela época, aquele quadro. Era algo chocante, que saía então do que era a realidade. E outra pessoa também que produz quadros nessa época, e aí que vai fazer uma grande polêmica, é a Anita Malfatti, tá? A sua primeira exposição de arte acontece em 1913, mas, pessoal, ela faz uma exposição de arte em 1917 e ela é extremamente criticada pelo Monteiro Lobato. Ele escreve uma crítica que é publicada em um jornal da época, tá? Onde ele acaba, vamos dizer assim, com a raça dela. Por quê? Porque aquilo, para aquela época, não era considerado arte. Aquilo era qualquer outra coisa menos arte, tá, gente? Vamos dizer mais ou menos assim. E outro pintor, outro escultor que vai causar muito alvoroço no estado, né, que para os paulistas, é o Vitor Brecheretti. Ele traz várias ideias em 1920 aí, né? Ele vem recém-chegado de Roma e ele vai causar grande impacto com as suas obras. Tem um quadro aqui, O Homem Amarelo, da Anita Malfatti, pessoal. Tá? Essa obra é uma das obras que vai causar grande polêmica aí. É uma das obras que está na Semana de Arte, na Semana de Arte Moderna, perdão, que eu li ali, que vai estar lá na exposição de arte de 1917 da Anitta. E aí, vamos de fato à Semana de 22, né? Ela provocou um grande rebuliço, né? Uma modificação aí grandiosa para a época. A gente tem que entender, pessoal, que essa galera aqui, eles traziam aquelas ideias das vanguardas europeias que a gente viu, mas ao mesmo tempo que eles traziam essas ideias, eles queriam romper com a relação que nós tínhamos com a Europa, né? E aí, essas ideias, elas acabam causando várias divergências na sociedade. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal em fevereiro de 1922, né? Tínhamos aí quem eram os principais intelectuais, né, da época. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Minotti de Picha, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, Vira Lobos, eles que vão criando aí esse movimento. Outro fator importante, pessoal, que eu acho bem legal para a gente destacar acerca da Semana de Arte Moderna, é que a semana, né, ela iniciou com uma abertura de um texto do Graça Aranha. Lembra lá do Graça Aranha? Nós estudamos ele no pré-modernismo, né? Ele é um escritor pré-modernista. Começa com um discurso de abertura do Graça Aranha. Depois a gente tem uma peça do Vila Lobos. E depois a declamação do poema Os Sapos, do Manuel Bandeira. E aí, essa galera foi muito vaiada na época. Eles acharam assim que, tipo, chega, né? Porque o Manuel Bandeira, no seu texto Sapos, ele critica o parnasianismo, que era um movimento anterior aí, né? Que era um dos movimentos próximos anteriormente, que existia como forma de arte. Lembra lá, ó, a gente viu o parnasianismo, depois do parnasianismo a gente tem o simbolismo, que eu ainda falei para vocês, ele acontece muito pequenininho no Brasil, né? Por conta de que logo que ele começa, a gente já começa também a entrar no pré-modernismo e logo a gente chega no modernismo. E por fim, o pré-modernismo. Tanto é que até o Augusto dos Anjos, que é o nosso escritor, o nosso
poeta pré-modernista, ele traz algumas características do movimento anterior ainda, né? Algumas aproximações aí a gente já falou. E igual eu falei para vocês, apesar da questão das rupturas, né, eles trazem as ideias das vanguardas europeias, e isso é muito mal visto pela sociedade. Bem, pessoal, acho que é isso. Conteúdo breve. Espero que vocês tenham entendido. Vou deixar o material para leitura também, tá? E qualquer coisa é só chamar. Tchauzinho, até a nossa próxima aula.